Boa tarde, amigos, tudo bem? Espero que sim. Já faz alguns dias que eu não posto nenhum vídeo, mas hoje, dadas inúmeras dúvidas que eu recebi via direct no decorrer da semana, eu senti necessidade de vir me manifestar, esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês acerca da edição da medida provisória 927 de 22 de março de 2020, né? Essa medida, ela regulamentou o estado de calamidade, né, em decorrência dessa pandemia do coronavírus que nós estamos passando, né, nós e o mundo estamos passando, né, e que está causando muitos transtornos, né, de ordem trabalhista, econômica, né, e muitas dúvidas, né. Então, essa medida provisória, ela veio para regulamentar a questão trabalhista. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que fica a questão da relação do empregado e do empregador mediante o estado de calamidade pública que se instalou. Então, além dessa questão da regulamentação do trabalho remoto, né, home office que a gente fala, trabalho em casa, além disso, se estabeleceu também a redução em jornada de trabalho, redução de salário, né, mediante negociação individual, né, que a questão da negociação individual ela é uma realidade trazida em decorrência da reforma trabalhista, né, lá de 2017, e também a questão da concessão das férias, né, que é facultado ao empregador conceder as férias de forma individual ou coletiva, né, com antecedência de 48 horas, acredito que a maioria já deve ter feito, né, principalmente aqueles, né, que não se tratam de serviços essenciais, né, que seriam farmácias, hospitais, mercados, enfim, né, postos de combustível, né, acredito que já devem ter tomado essa medida, enfim, mas quem não tomou, fica o esclarecimento, né, nesse sentido. E a questão das férias, ela não pode ser concedida com menos de 5 dias, né? Tem que ser no máximo a partir do 5º dia, né? 5 dias. E também ela pode ser paga pelo empregador, esse terço constitucional, ao fim do gozo das férias, tá? Até o 5º dia útil depois do gozo das férias, tá? Então é uma questão que me parece bem tranquila e ela está regulamentada, inclusive, no artigo 3º da medida provisória. Quem quiser pode dar uma olhadinha, tá? Ainda com relação à questão da jornada de trabalho, né, é importante mencionar que a medida provisória trouxe no artigo 14 a possibilidade de utilização do banco de horas. Então, o que determina esse artigo 14? Que eu até vou ler a redação para vocês, que eu acho que é interessante. E ela é bem clara, bem sucinta. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, ficam autorizadas a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de um banco de horas, em favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual, formal, escrito, para compensação no prazo de até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Então, uma situação que ela pode... O trabalhador ele pode ficar no banco de horas, por exemplo, se ele não tem férias para usufruir, trabalhadores que recentemente foram admitidos na empresa, e tem esse período, né, após cessar o estado de calamidade pública, de até 18 meses, para pagar essas horas, tá? É uma questão que me parece bem sucinta, bem tranquila e de fácil entendimento, né? Se surgir alguma dúvida, vocês também podem me chamar, que eu vou estar aqui para responder com o maior prazer. Importante mencionar também a questão do fundo de garantia. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, o fundo de garantia ele fica inexigível, ou seja, as empresas não têm obrigação de fazer o depósito do fundo de garantia enquanto perdurar esse estado de calamidade. Independente do ramo de atividade, do número de empregados, tá? Elas ficam dispensadas. Outra questão que me parece importante abordar é a questão dos empregados que forem infectados, né, com o coronavírus. O coronavírus ele não é considerado uma doença ocupacional, tá? Então, portanto, a partir do momento que acabar esse estado de calamidade, que houver a cura desse empregado, que esse empregado retornar à sua atividade, ele não vai ter garantia de emprego, ele pode vir a ser dispensado, tá? Então essa me parece que é uma questão bem simples, bem sucinta, mas também que é importante esclarecer. Inclusive eu recebi algumas dúvidas nos directs nesse sentido. Então acho que me parece que é bem clara, a lei é clara nesse sentido. E para concluir, uma questão pontual que eu recebi inúmeras dúvidas
e que inclusive até me manifestei na semana passada, num dos últimos vídeos antes de se instalar a quarentena, é com relação à questão salarial, né? Que é a maior dúvida de trabalhadores e empregadores. Então, o trabalhador que tem carteira assinada, né, ele vai trabalhar em casa, enfim, né, dependendo do ramo de atividade, né? E ele vai receber o seu salário normalmente, né? Existe a obrigação de pagamento do salário, salvo redução salarial ocorrida mediante convenção coletiva, acordo coletivo, ou mediante acordo individual, isso pode acontecer também. E trabalhador que é comissionado, ele não vai estar recebendo comissão, né, dependendo do ramo de atividade, enfim, né, que estiver trabalhando em casa, né, que estiver em isolamento em casa, e ele tem que receber no mínimo um salário mínimo mensal, é o que a lei determina. Acredito que sejam essas as principais dúvidas. Se tiver mais alguma questão, eu estou à disposição e vou responder com o maior prazer. Fiquem bem, cuidem-se e vamos rezar para que isso termine o mais rápido possível. Um beijo no coração de cada um e até o próximo.